Gosto tanto disto. Há umas semanas eu estive em Espanha e sempre que eu viajo para fora gosto de fazer depois aqui no canal uma receita típica do país onde eu estive. Eu dei várias voltas para saber que receita é que havia de fazer espanhola, porque a doçaria típica espanhola acaba por ter muitas parecenças com a nossa também. Então decidi partilhar com vocês a receita das minhas bolachas preferidas espanholas, que se chamam perronilhas. As perronilhas são típicas de várias regiões espanholas, sobretudo ali na zona da Andaluzia e da Extremadura, e elas variam um pouco de região para região. Alguns sítios são redondas, noutros são ovaladas, noutras levam amêndoas por cima, mas todas têm a mesma característica, que é serem feitas à base de banha e depois com uma cobertura crocante por cima. Eu adoro estas bolachinhas, não só pelo sabor, mas sobretudo pela textura. Portanto, se vocês nunca ouviram falar, espero que experimentem, porque eu tenho a certeza que se vocês gostarem deste tipo de bolachinhas da aldeia vão adorar esta receita. Para fazer estas bolachinhas vamos precisar destes ingredientes. Para as fazer não tem complicação nenhuma, porque isto é uma receita muito antiga e portanto bastante simples. O primeiro passo para fazer esta receita é separar o ovo. Vamos separar a clara e a gema. A clara nós não vamos usar na massa das bolachas, vamos reservar para depois usar no final para as pincelar, já vão ver como. E vamos então colocar a gema numa tigela, vamos juntar o açúcar, a banha meio derretida. A banha não precisa de estar completamente derretida para também não ficar muito quente, mas convém amornar-na, porque senão ela vai estar muito espessa e não vamos conseguir incorporar. Assim, com esta textura está ótima, eu coloquei 30 segundos no micro-ondas. Juntamos também a raspa de limão e depois, com as varas de arames, vamos incorporar todos estes ingredientes até ficar assim como se fosse quase um creme. Depois juntamos o anis. Em relação ao anis, eu estou a usar este anis, é uma bebida que vocês podem encontrar facilmente no hipermercado, numa grande superfície. Se não quiserem comprar ou não encontrarem por algum motivo, podem substituir por aguardente, que funciona também. Voltamos a mexer com as varas de arames para incorporar o anis neste creme e por fim juntamos então os ingredientes secos, a farinha, a canela e o bicarbonato de sódio. Agora aqui o melhor é misturar com as mãos mesmo, porque as nossas mãos vão fazer o melhor trabalho de qualquer batedeira. Nós não queremos amassar esta massa, o que queremos é incorporar os secos neste creme. Então a melhor maneira de fazer isso é ir apertando a massa com as mãos. Ao princípio vai-vos parecer que esta massa é um pouco seca, que tem farinha a mais, mas não, vocês vão trabalhando a massa, vão apertando e vocês vão vendo que as vossas mãos vão pouco a pouco juntando a massa e ela vai se transformar numa bola que vai limpar a vossa tigela completamente e não vai agarrar às vossas mãos e vai ficar lisinha e uniforme. Assim que vocês tiverem a massa neste ponto, não precisam de amassar mais, está pronta. Para moldar as perronilhas, o que nós vamos fazer é tirar porções da massa e fazer bolinhas. Façam bolinhas do tamanho um pouquinho mais pequenas do que uma bola de golfe. Vão tirando porções de massa, fazendo bolinhas, bolinhas, bolinhas e depois é só colocar num tabuleiro forrado com papel vegetal. Antes de ir ao forno, elas têm um tratamento de beleza que é uma característica das perronilhas. Então, primeiro, nós vamos com os dedos aplaná-las ligeiramente. Não convém que elas fiquem muito baixinhas, elas devem ficar com cerca de um dedo de altura. E vão assim, só com os dedos, dando-lhe o formato mais plano, elas devem ficar como se fossem um disco. E depois, aquela clara que nós tínhamos reservado ao princípio, vamos batê-la ligeiramente em castelo. Não precisa de ficar completamente batida, precisa de ficar espumosa. Eu vou bater à mão, porque é muito pouquinha quantidade, então vamos batendo com uma vara de arames. Quando ela estiver assim bem espumosa como esta, está pronta. Então com o pincel vamos pincelando abundantemente por cima de cada perronilha. Quando tivermos todas as nossas perronilhas pinceladas, vamos polvilhá-las com açúcar, que isso também vai fazer com que elas fiquem ainda mais crocantes. Pinceladinhas e cobertas com açúcar, é hora de levar ao forno. Pré-aquecido a 200 graus, elas cozem num instantinho. 8, 10 minutos, vão vigiando, elas devem ficar douradinhas, mas não douradas demasiado, senão ficam ligeiramente amargas. Assim estão perfeitas. Assim que elas estiverem arrefecidas e vocês conseguirem tocar nelas sem se queimarem, transfiram para uma rede para elas arrefecerem completamente. Deixem-nas arrefecer completamente antes de comerem, porque elas são melhores quando estão frias, que é quando vão estar bem mais crocantes. E aqui estão as minhas perronilhas maravilhosas, estão a ver como elas ficam assim com este aspecto bem brilhante e crocante por cima. Vou-vos mostrar agora esta textura. Gosto tanto disto.
Eu adoro estas receitas super simples, com ingredientes que eram os que estavam disponíveis na altura. Não são nada requintadas nem pretenciosas, mas são deliciosas. O que eu gosto nestas bolachas, além do sabor, que tem ali o toquezinho da canela, do limão, ainda ali um cheirinho de anis, é sobretudo esta textura que é a banha que lhe dá, sem saber a porco, mas que lhe dá uma textura maravilhosa. Elas desfazem-se na boca, são macias, são maravilhosas. A sério, experimentem estas bolachinhas que vocês vão adorar. Espero que tenham gostado de conhecer estas bolachinhas aqui dos nossos vizinhos do lado. Espero que as experimentem e que voltem para a semana, quinta-feira às 10 da manhã, com um vídeo novo. Não se esqueçam de subscrever o canal e, se fizerem estas bolachinhas, de colocarem no Instagram com a hashtag LaDolceRita para eu ver. Agora só comer mais uma, só para me certificar. Oh.